Então vamos lá, no nosso último vídeo nós explodimos a cabeça entendendo como a linguagem cria o nosso sofrimento. Nós vimos que a mente cria choques simbólicos, fazendo a gente sofrer com uma intensidade gigante por coisas que nem estão acontecendo no mundo físico. Se você vem acompanhando a série de vídeos por aqui, você já está entendendo muito bem como o comportamento humano funciona, e agora nós estamos entrando nessa fase do comportamento verbal, é onde a gente aborda o funcionamento da mente, a nossa cognição, os nossos pensamentos e como isso afeta diretamente a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo. E você que está aqui no canal já entende o porquê a linguagem nos deu o mundo moderno, ao passo que também criou uma prisão invisível que nos coloca em sofrimento diariamente. E você deve ter saído do último vídeo com a grande questão, a questão que 99% das pessoas pensam. O que a gente faz com isso? Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que alguém comenta isso lá no TikTok ou no Instagram, quando eu publico os vídeos, provavelmente eu já estava milionário e não estaria aqui conversando com vocês. Mas como eu não ganho R$ 1, eu vim aqui nesse vídeo para te explicar a resposta. E a resposta instintiva de praticamente todas as pessoas que eu vejo para essa pergunta do que fazer, como resolver isso, é sempre a mesma. Eu preciso controlar a minha mente. Eu preciso eliminar essa ansiedade, apagar esse pensamento ruim, substituir isso por um pensamento alternativo, por um pensamento bom, ou simplesmente não pensar, porque só assim eu vou conseguir ser feliz. Esse é o modelo de saúde que a nossa cultura nos ensina. Se algo ruim aconteceu, seja um pensamento, uma emoção, nós precisamos eliminar isso imediatamente. Aí você talvez esteja pensando, tá, mas não é óbvio? E não, não é óbvio. Isso é justamente o que alimenta e sustenta o problema. E é sobre isso que nós vamos falar por aqui hoje. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Chesca, sou psicólogo clínico, tô todos os dias nas minhas redes sociais falando sobre psicologia e comportamento humano. Então, me acompanha lá no Instagram, onde eu tô todos os dias, no TikTok pelo menos umas 3 vezes por semana, e aqui no YouTube semanalmente abordando psicologia e comportamento, e também as minhas leituras de 2026, né? Todas as análises dos livros que eu estou lendo durante esse ano, você vai poder acompanhar comigo por aqui. E a gente pode trocar uma ideia sobre também, você pode deixar a sua opinião para mim saber de vocês, o que vocês curtem, o que vocês gostam e a gente está sempre interagindo. Mas enfim, para esse vídeo aqui já começar a fazer sentido para você e a gente tentar explodir a sua cabeça mais uma vez, vou usar a metáfora do polígrafo. Se você não sabe o que é um polígrafo, o nosso editor vai deixar uma imagem aí na tela para você, mas é basicamente um instrumento aí onde a gente usa para mapear alguns sinais fisiológicos, algumas respostas no corpo humano, seja batimento cardíaco, aumento do estresse, alguma coisa assim. Enfim, imagine então que eu conecto aí em você o melhor detector de mentiras do mundo. E depois de fazer isso, eu te dou uma única ordem. Eu falo, olha, sua única função aqui é ficar o mais relaxado possível. Mas aí eu coloco um incentivo extra, né? Aponto uma arma para sua cabeça e falo o seguinte, olha, se você expressar qualquer sinal de ansiedade, estresse, nervosismo, eu vou disparar a arma. Nesse cenário hipotético, o que você acha que aconteceria? Você ficaria relaxado ou você ia ter um pensamento mínimo de meu Deus, eu não posso ficar ansioso? Provavelmente a segunda resposta, e assim que você tivesse o pensamento eu não posso ficar ansioso, bum, o que aconteceria? Pois é, você teria um pico de ansiedade, teria alguma alteração no polígrafo e a bala seria disparada. E sabe por que isso acontece? Porque a regra de eliminar e controlar, ela funciona maravilhosamente bem, só que para problemas do mundo externo. Quando a gente tem o lixo na sala, na cozinha, a bagunça, a gente consegue organizar isso, consegue jogar esse lixo fora. Agora, quando nós falamos do mundo interno, os nossos sentimentos, pensamentos, a tentativa de controle emocional quase sempre sai pela culatra. E por conta desse aprendizado cultural, é assim que você vive todos os dias com uma arma apontada para sua própria cabeça, só que quem segura essa arma é você mesmo na interação que você tem
com esses problemas do mundo interno, com essas armadilhas que vêm da linguagem e da mente humana. Justamente por isso, hoje nós vamos entrar no nível mais profundo do comportamento humano e eu vou explicar de uma vez por todas como você consegue controlar a sua mente. Então assim, gente, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio da arma. Vamos usar essa metáfora porque eu acho que vai ficar mais didático para quem está acompanhando. Como nós falamos no vídeo anterior, uma das formas de sofrer através da nossa linguagem, sofrer através dos nossos pensamentos e sentimentos é ter isso atrelado a uma moldura relacional que está diretamente ligada à nossa história de vida. Então, basicamente, nós vamos vivenciando experiências, essas experiências vão sendo relacionadas a muitas outras coisas no nosso mundo verbal, na nossa mente, nos nossos pensamentos, a ponto de criarem algumas coisas que ditam o ritmo do nosso comportamento, o que nós chamamos de regras ou crenças. E aqui eu quero te mostrar 3 tipos de regras que provavelmente acontecem aí com você. Então imagine que cada uma dessas regras é um tipo de arma que pode estar apontada para sua cabeça no momento. E lembrando que o braço que segura essa arma é o seu braço, é a sua história de vida, as coisas que você vivenciou, enquanto que a arma que sustenta essa regra são questões mais específicas que envolvem a linguagem, enfim, que a gente explicou melhor lá no último vídeo, então eu recomendo que depois você volte lá e assista ele, ou assista então aquele vídeo para depois assistir esse aqui fazer mais sentido. Mas enfim, o primeiro tipo de arma ou regra que nós costumamos construir ao longo do tempo é o pliance. Para quem não sabe, o pliance ele diz respeito basicamente à submissão e obediência. É quando você segue uma regra basicamente por seguir as consequências sociais. Então você está buscando agradar ou evitar críticas de outras pessoas. De maneira simples, é aquele adulto que vive a vida perfeitamente regrada para agradar a esposa, o chefe, os pais que por vezes já até morreram, tentando sempre ficar bem na fita, sabe? Sair bem na foto. E esse tipo de regra, ela costuma criar um comportamento muito rígido, onde a pessoa por vezes se desconecta daquilo que é importante para ela. Então, durante toda a história de vida, se a gente usar até o exemplo que eu dei no último vídeo lá, que eu falei do paciente hipotético, uma pessoa que passa a vida toda tendo que agradar para receber afeto e atenção, pode chegar na vida adulta sob o controle de regras pliance. Ou seja, esse é o primeiro tipo de arma que ela pode segurar apontada para a própria cabeça, que é basicamente levar essa vida regrada para agradar os outros, porque ela aprendeu por muito tempo que é assim que ela recebe validação. Se a gente pega esse exemplo hipotético de um adulto que por vezes os pais até morreram, mesmo eles não tendo mais esse estímulo real presente, que no caso seriam os pais ali, as pessoas que podem ter fortalecido essa regra ao longo do tempo, a pessoa continua perpetuando isso e muitas vezes sem perceber, porque é o tipo de aprendizado que ela construiu. E como nós vimos lá no início, nos primeiros vídeos, o nosso comportamento ele é selecionado, ele recebe determinadas consequências que aumentam a probabilidade de que isso venha a acontecer novamente no longo prazo. No caso de uma regra, a gente está falando de algo que aconteceu por tanto tempo e se sustentou tanto que a pessoa continua emitindo isso, mesmo sem o evento desencadeante, mesmo sem o antecedente, que vai ser o estímulo que leva a pessoa a ter o comportamento. É um aprendizado internalizado e construído e é um tipo de arma que a pessoa segura aí por muito tempo apontada para a própria cabeça. O segundo tipo de arma ou regra seria o tracking. Aqui você segue as regras baseadas nas consequências naturais do ambiente. Por exemplo, em um dia frio você veste um casaco e a consequência natural é que você se sinta um pouco mais aquecido. Então, isso é algo que funciona maravilhosamente bem se a gente pensa no mundo externo, nesse exemplo do casaco. Mas, como você sabe muito bem, né, nós temos 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno, que é o nosso mundo verbal, que não compreende necessariamente as coisas físicas. E o tracking, apesar de ele parecer muito bom, no mundo interno ele traz um grande perigo. Então imagina que a cultura nos ensina a regra que eu citei anteriormente, que para ter uma vida boa, você precisa eliminar todas as emoções ruins. E aí, para seguir essa regra, você tenta fugir de todas as emoções que acontecem e te trazem algum tipo de incômodo, levando ao que nós chamamos de esquiva experiencial. E aí vem a ideia do elefante branco. Eu olho para você que está aí assistindo o vídeo e falo: não pense em um elefante branco. Eu vou te dar 5 segundos para você fazer isso. 5, 4, 3, 2, 1.
Nesse tempo você deve ter pensado no elefante branco várias vezes ou ele nem saiu da sua cabeça enquanto eu contava. Simplesmente porque ao tentar não focar em um problema, um pensamento ou uma emoção, o nosso cérebro direciona praticamente 100% da atenção para aquilo. Isso explica por que fugir da dor no curto prazo pode funcionar, mas no longo prazo é totalmente disfuncional. E aí vem o augmenting, um terceiro tipo de regra ou arma que nós podemos apontar também para nossa cabeça, mas que alteram o valor de alguma coisa. Vou te explicar. Sabe aquelas propagandas que a gente costuma ver por aí de fast food ou de alguma marca de comida em específica? Tipo assim, você não tá com fome de um hambúrguer maravilhoso agora? No momento que eles fazem isso, através de um operante verbal, eles mudam o valor da comida na sua mente. Isso pode ser um problema em determinados contextos, né? Então, se nós mudamos aqui essa frase para você não tá com vontade de usar a substância X ou Y e ter aquele prazer maravilhoso agora na festa, né? Isso muda o valor da consequência para você, aumenta o potencial reforçador daquilo que está sendo oferecido. Inclusive, na terapia, nós usamos isso também, né? Só que para o bem, obviamente. É quando a gente usa os valores do paciente para que ele atinja um bem mais profundo. Então, sei lá, a pessoa é ligada a pautas sociais, imagina alguma pessoa que é da comunidade gay, um homossexual, enfim, e ele tem valores muito atrelados a isso, né? De ajudar outras pessoas que talvez passaram por algum problema específico que ele vivenciou. A partir do momento que você faz um augmenting, que você deixa o comportamento da pessoa atrelado a uma consequência que é valorosa para ela, mais provável que no longo prazo ela reproduza esse comportamento, primeiro, porque é algo valoroso, é algo que dá sentido à vida dela, e segundo, porque quando ela faz isso, ela se sente bem e aí o comportamento é reforçado. E aí, de novo, vale também para as coisas negativas aqui que a gente deu exemplo anteriormente. E isso tem um poder muito grande, né? O cansaço de trabalhar até tarde, por exemplo, muda completamente se o valor da regra for que você está fazendo algo para dar um futuro incrível para o seu filho, para fazer aquela viagem em específico da família. Óbvio que trabalhar por muitos anos, a vida toda, se desgastar muito vai cobrar o seu preço, por isso que a gente precisa de equilíbrio, né? Mas quando você consegue fazer esse tipo de aumenting, dar um pouco mais de sentido às consequências do comportamento, é muito provável que no longo prazo você consiga sustentar esse comportamento, justamente porque a consequência daquilo está atrelada a um valor específico para você que dá sentido à sua vida, e ao passo que você executa o comportamento, recebe a consequência, você aumenta a probabilidade de continuar tendo esse comportamento no longo prazo, e isso também ajuda a fortalecer esse tipo de regra verbal. Agora, o augmenting, se usado corretamente, ele é mais uma arma de brinquedo que nós costumamos ver no dia a dia. É os dois primeiros tipos de arma trazendo sofrimento, o pliance e o tracking. O primeiro, porque a pessoa tenta agradar os outros ou sustentar uma história que ela construiu sobre ela mesma. E o segundo, simplesmente porque a pessoa tenta controlar coisas que são incontroláveis, coisas que só podem ser experienciadas. E a saída para isso são três coisas simples que eu vou explicar para você a partir de agora. Pessoal, aqui eu vou te ensinar três maneiras de dominar a mente humana. A maneira aberta, centrada e engajada. Essas três maneiras para você conseguir dominar a sua mente, elas não podem ser feitas individualmente, tá? Você precisa das três cooperando juntas para você atingir esse objetivo. Então fica no vídeo até o final que você vai conseguir entender aqui. Então vamos lá, agora que você entendeu os três tipos de regra que a gente vai tratar aqui como armas, eu vou começar a falar das três maneiras de dominar a sua mente. A primeira delas, então, aberta. E aqui vem um termo chave para a gente conseguir entender isso, que é a fusão cognitiva. A fusão cognitiva é um termo que explica basicamente como nós nos fundimos com a nossa mente, nos fundimos com o nosso pensamento. E você que está aí assistindo, talvez tenha isso. Então sua mente diz, eu sou um fracasso, e você enxerga o mundo através desse pensamento, como se fosse um óculos com a lente suja. E como nós vimos no último vídeo, o ser humano é a única espécie que tem esse tipo de aprendizado, responder relacional arbitrariamente aplicável, que significa basicamente que nós ligamos tudo com tudo. Então essa simples ideia, esse simples pensamento, sou um fracasso, ele pode derivar para várias outras coisas. Então, se eu não atingir determinado objetivo,
significa que eu sou um fracasso. Se a pessoa não me validou, logo eu não sou ninguém, eu sou um fracassado. Se eu vejo alguém que tem a mesma idade que eu, mas parece estar um pouco à frente na vida, está atingindo patamares maiores, eu sou um fracasso. Consegue perceber? Um pensamento nuclear, uma crença maior sobre si, deriva para várias outras redes, funciona como se fosse uma marionete mesmo, né? Então aqui nós temos essa crença tecendo várias teias, vários fios que manipulam vários outros tipos de pensamentos e comportamentos que reforçam essa ideia inicial. E é por isso que eu falei para você do óculos. Imagina que essa crença, essa ideia de sou um fracasso, é esse óculos. Tudo que passa daqui, quando você está usando o óculos, vai seguir essa lógica, ou seja, você está fusionado a esse pensamento. E o primeiro ponto para você resolver isso é a desfusão cognitiva. Basicamente, um processo de afastar você do pensamento ou afastar você dos seus óculos, das suas regras. Como que você pode fazer isso aí na sua casa? Pode começar a ter esse tipo de prática, esse tipo de treino. Uma alternativa muito legal é simplesmente observar o pensamento, porque quando nós estamos fusionados, nós perdemos a perspectiva de observador e tomamos a perspectiva literal. Então, ao invés de estou tendo o pensamento de que eu posso ser ansioso ou estou tendo o pensamento de que sou fracassado, a gente pensa que eu sou fracassado. Eu sou ansioso. E isso passa a dominar a sua vida. Tudo que você faz tem relação direta com isso. Agora, se eu tiro um pouco dos meus óculos, coloco ele aqui na frente e simplesmente observo ele, eu continuo sendo João, estou aqui falando com vocês, enquanto que os meus pensamentos de, cara, será que eu sei mesmo do que eu tô falando? Será que eu sou um bom psicólogo? Eu estudei tanto, parece que eu não consigo ser tão claro. Eles são simplesmente pensamentos que vêm da nossa mente, vêm do que a nossa mente é feita para fazer, emitir informação o tempo todo, e vêm dessa característica inata ao ser humano, buscar informações do mundo externo e tentar fazer com que isso corresponda à realidade. Então, quando eu, João, tô aqui gravando vídeo, falando com vocês e vendo os meus óculos, vendo as minhas lentes pela perspectiva de observador, eu posso até me sentir incomodado com os pensamentos de que talvez eu não seja tão bom assim, de que talvez eu não consiga explicar para você, não consiga te passar a visão que eu quero. No entanto, isso não me impede de estar alinhado com os meus valores, não me impede de estar aqui fazendo o que eu gosto, me comunicando, falando de psicologia, falando de comportamento humano, porque isso é só algo que passa por mim e não me representa como um todo. Não sou eu, é um processo mental que tá no meu organismo. Caramba, essa aí foi profunda, né? Mas vamos dar um exemplo prático aqui para ficar até mais fácil, se esse não fez muito sentido para você. Então, pensa na palavra leite, beleza? Fica com ela aí na sua mente. A palavra leite. Agora, o que vem na sua cabeça? Dá alguns exemplos aqui: branco, gelado, cremoso, desnatado, leite de vaca, leite da caixinha do supermercado. Agora, se a gente faz um teste de repetir a palavra leite várias vezes por um determinado período de tempo, nós vemos uma coisa diferente acontecer. Eu não vou fazer isso aqui, mas faz o teste aí para o vídeo e fica 30 segundos repetindo leite, 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 leite e por aí vai. Com o passar do tempo, todas aquelas ideias que nós construímos sobre o leite, branco, gelado, cremoso, da vaca, da caixinha do supermercado, vão sumindo da nossa mente e o que acaba ficando é só uma palavra estranha que nós repetimos na nossa boca. Ou você deve se lembrar em algum momento uma palavra que você repetiu tantas vezes que ela parece que começa a soar estranho, parece que ela vai perdendo um pouco da propriedade, ela não tá mais ligado àquilo que ela deveria estar. Isso acontece porque a palavra perde o significado. Essa abstração que nós fazemos do estímulo leite, para todos aqueles exemplos que eu dei, branco, cremoso, gelado, da vaca, da caixinha do supermercado, vão sendo diluídos em uma única propriedade verbal, que é a palavra falada. Justamente por isso, quando um pensamento gritar na sua cabeça, por exemplo, eu sou péssimo, você pode fazer a mesma coisa, você pode repetir várias vezes a palavra na intenção de fazer isso virar simplesmente um som. Pode parecer estranho, mas é algo que funciona. Se você fica péssimo, 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 péssimo e leva isso por 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, chega num ponto que todas as relações relacionais arbitrariamente aplicadas que você
construiu ao longo da sua vida, ao entorno da palavra péssima, ao entorno dessa percepção, elas vão sendo diluídas e o que sobra, novamente, é só a palavra falada. Cara, você consegue entender o quanto isso é louco? A gente consegue quebrar esse tipo de relação construída, a gente consegue quebrar aqueles fios da marionete fazendo esse tipo de exercício, porque é algo construído totalmente através da linguagem. Nós derivamos esses estímulos, nós abstraímos aprendizados, tudo através da linguagem, do nosso comportamento verbal, da nossa mente, do nosso pensamento, assim como nós explicamos no vídeo anterior. Segunda coisa que você pode fazer, você pode dar nomes para crenças ou pensamentos que você tenha. As crenças dificilmente você vai identificar por conta própria, né? Normalmente quem vai fazer isso com você é um bom psicólogo da terapia cognitivo-comportamental. Mas os pensamentos você consegue perceber a partir do momento que você já fez o exercício de observador, já fez o exercício de repetição, você consegue também fazer esse terceiro passo, que é muito legal, que é basicamente você dar um nome para esses pensamentos, dar um nome para sua mente, chamar ela como se fosse algum personagem. Então, por exemplo, tem uma paciente que eu atendo, a gente mapeou ali algumas crenças centrais que colocavam ela em muito sofrimento. Hoje isso tá bem flexível, ela tá voando, tá conseguindo lidar com isso muito bem. E uma das estratégias que nós usamos foi essa, de colocar um nome como se fosse um personagem. Então eu lembro que ela colocou, o pensamento tal, ou a crença tal, vai ser a pesa clima. Aqui tá relacionada à autocobrança, vai ser sargento não sei o que. E funciona bem também, porque a gente começa a desfusionar do pensamento. O pensamento passa a ser um processo, um personagem que tá em mim, que tá acontecendo no momento, mas a partir do momento que eu taxo isso como um personagem, não sou mais eu. É o personagem que está no controle da situação. Agora, o pensamento por si só, ele não costuma ser um problema. Ele passa a ser um problema porque ele traz uma emoção junto. E o que a gente faz quando essa emoção acompanha o pensamento? O que a gente faz quando, junto com essas ideias, com esses personagens, vem também a ansiedade, o medo, a tristeza, a culpa? E a resposta para isso é tão simples que eu acredito que se eu te desse 10 minutos para você encontrar ela, você não acertaria. Mas é aceitar. Pois é, gente, não tem como lidar com emoções de outra maneira. Só que presta atenção, tá? A aceitação não é tolerar ou você se conformar passivamente. É uma escolha ativa de estar aberto ao que você sente. Às vezes as pessoas falam assim, você tem que aceitar, e aí pensa que é no sentido de aceita que dói menos. Não, é de você estar aberto à experiência. E por isso aceitar, parar de controlar o que é incontrolável. Quer ver uma coisa? Imagina que você tá num cabo de guerra contra um monstro gigante. Existe um abismo, de um lado do abismo tá esse monstro, do outro lado tá você ali no cabo de guerra. E aí você puxa, faz toda a força, mas você tá perdendo, obviamente, o cabo de guerra e o monstro tá puxando você pro abismo. E aí você vai chegando cada vez mais perto e não sabe o que fazer. Em um cenário desse, qual que é a solução? E aí você deve ter pensado, né? Se é aceitar que eu vou cair no abismo, vou morrer, vou perder o cabo de guerra. E não, a resposta está errada. A sua função não é vencer o cabo de guerra. Sua função é soltar a corda. Então, na vida real, quando nós temos essas situações de emoções aversivas, a gente fica num cabo de guerra com a emoção. A gente quer ganhar da emoção o tempo todo. Mas, cara, como que você vai ganhar de uma coisa que é inata ao ser humano? Como que você vai ganhar da ansiedade? Como que você vai acordar amanhã e vai falar assim, cara, tem uma prova puta importante para fazer que, sei lá, a prova da minha residência aqui da área que eu tô seguindo na faculdade. Eu não posso ficar ansioso para fazer essa prova. Primeiro, você falou que você não pode ficar ansioso, você já entrou na moldura, né, nessa relação com sua mente. No momento já vai aparecer ansiedade. Segundo, cara, como que você não vai ficar ansioso por um negócio que é importante? Sei lá, comecei a trocar ideia com aquela menina, comecei a conversar com aquele cara que eu sempre gostei, que eu sempre curti, a gente marcou de sair, vamos ter o primeiro encontro. Meu Deus, eu não posso ficar nervoso porque senão vai dar tudo errado. Quem disse que você não pode ficar nervoso? Como que você não vai ficar nervoso? Gente, vocês têm que começar a tirar da cabeça de vocês essa ideia de que as emoções são um monstro. Vocês têm que começar a perder esse aprendizado cultural que nós temos de que tudo aquilo que é aversivo tem que ser eliminado. Experiências aversivas são parte da nossa experiência de vida. Emoções difíceis são inatas ao ser humano. A ansiedade, a tristeza, a alegria, a euforia, elas não são boas ou ruins. Quem coloca juízo de valor sobre elas somos nós. As emoções são simplesmente emoções. Então você aí vai começar a se relacionar com alguém, vai sair com a menina, com um cara lá a primeira vez e você tá pensando que, nossa, eu tô ficando muito ansioso e tal, e você tá começando a pensar, tá começando a perceber que tá ficando ansioso.
olha pra dentro e fala, que bom que eu tô ficando ansioso, eu tô tendo uma resposta inata ao ser humano, e estranho seria se eu não ficasse ansioso pra conhecer uma pessoa, pra participar de alguma coisa que é importante pra mim, que eu sempre tive o sonho em fazer. O problema acontece justamente quando nós queremos vencer o cabo de guerra com o monstro, porque quando você tenta vencer o cabo de guerra com o monstro, você chega no ponto que você vê que não tem como fazer isso. Só que aí, ao invés de soltar a corda e experienciar a emoção, você evita a situação. Você deixa basicamente o monstro ganhar de você. Porque quanto mais tempo você fica no cabo de guerra, mais a emoção vai aumentando de intensidade. Então, por exemplo, tem a apresentação lá na faculdade e eu tô ansioso para fazer a apresentação. Uma semana antes eu começo a ficar ansioso. E aí eu vou tentando controlar a ansiedade. Dá 2, 3 dias eu não consegui vencer o cabo de guerra e a ansiedade continua aumentando. Chega 2 dias antes, eu tô com ansiedade muito, muito alta e eu continuo tentando ganhar dessa ansiedade. Chegou no dia, eu não consegui vencer o cabo de guerra, eu simplesmente desisto, deixo o monstro me ganhar. E como que eu faço isso? Esquiva experiencial. Eu evito ir à apresentação para não sentir ansiedade. Enquanto que se lá no início eu tivesse experienciando a ansiedade como uma emoção inata ao ser humano, aceitando aquilo, sentindo ela, percebendo ela indo e vindo, muito provavelmente eu chegaria lá na frente com uma ansiedade menor e conseguiria me expor à situação sem construir um aprendizado de que evitar funciona, diminuindo a probabilidade de no longo prazo, em situações semelhantes, eu ter essa vontade, ter essa probabilidade maior de ter novamente uma esquiva experiencial. Então veja, na vida real a gente sofre de duas formas, a emoção limpa e a emoção suja. Pensa na dor de perder alguém. Essa dor é uma dor limpa, uma dor natural. Naturalmente você vai ficar triste quando alguém importante para você se for. Naturalmente, você vai ficar mal quando você for rejeitado, quando você ficar doente. O problema é que nós adicionamos a dor suja à situação. Nós adicionamos uma emoção suja em cima da emoção limpa. E como nós fazemos isso? No cabo de guerra, tentando lutar contra aquilo que é inato. Então veja, a aceitação é parar de gerar emoções sujas, é dar espaço para a ansiedade existir sem tentar expulsar ela à força. Segundo pilar agora, para dominar a nossa mente, o pilar centrado, que eu vou te explicar como estar no momento presente e ter a perspectiva de observador pode te ajudar muito. De nada adianta você soltar a corda do monstro se a sua mente não estiver no aqui e agora. Então, como nós vimos no último vídeo, né, pessoal, a nossa mente é perita em duas coisas: ruminar pelo passado e sofrer por hipóteses imaginadas futuras. E essa é a mente solução de problemas, a mente que está tentando o tempo todo resolver esse futuro, esse passado aqui dentro como se fosse uma planilha de Excel, uma fórmula matemática. Mas existe outro modo que inclusive alguns autores, algumas pessoas chamam de modo pôr do sol. Sabe quando você vê um pôr do sol maravilhoso e fica apreciando ele? Normalmente é isso que acontece, né? Quando a gente vê um pôr do sol bonito, a gente não fica olhando para ele pensando, nossa, aquele laranja ali do canto, ele podia ser um pouco mais forte. Aqui a gente poderia ter umas nuvens assim, eu acho que ficaria melhor. Você simplesmente nota o pôr do sol e aprecia. Isso é estar presente. O treinamento aqui é aprender a alocar a sua atenção no aqui e agora de forma voluntária. E aí você deve estar pensando, como fazer isso? Mindfulness, pois é. Meditação guiada é um excelente exercício para se manter centrado. E para fazer isso você pode jogar aí muitos exercícios aqui no YouTube, você vai conseguir encontrar, sempre lembrando, tá, pessoal, que meditação não é relaxamento, pelo amor de Deus. Meditação é estar atento ao momento presente. E uma outra forma que você pode começar a exercitar também, estar centrado, estar no momento presente, é tomar a perspectiva de observador, só que sobre você como pessoa. Então, ao invés da gente pensar aí, sei lá, eu sou ansioso, eu sou o cara que sempre falha, e defender essas histórias com unhas e dentes, essas coisas que nos limitam, nós podemos tomar uma perspectiva de observador sobre isso e faz total diferença. Então imagina que a sua mente é um tabuleiro de xadrez infinito e nesse tabuleiro nós temos muitas peças, as peças brancas e as peças pretas. As peças brancas são seus medos, inseguranças, o humor deprimido, a ansiedade, tudo aquilo que te deixa mal. Enquanto que as peças pretas são usadas para destruir as peças brancas. As peças pretas são a sua energia, a sua disposição, a sua tentativa de controlar os pensamentos e emoções. Imagina isso acontecendo em um tabuleiro de xadrez infinito. Imagina o quanto esse tipo de guerra seria cansativo. Imagina o quanto de esforço e energia demandaria de você usar todas as suas peças brancas para destruir as peças pretas simplesmente para eliminar tudo aquilo que te faz mal. Agora,
Lembra do que eu falei no começo do nosso exercício? Eu disse para você, imagine que a sua mente é um tabuleiro de xadrez infinito. Quando a sua mente é um tabuleiro de xadrez infinito, isso significa que você não é o jogador, você é o tabuleiro. Tabuleiro que contém todas as peças brancas e pretas, que sente o peso de todas as peças, mas não é as peças. Seus pensamentos, medos, inseguranças, emoções aversivas precisam sim de você para existir, assim como as peças precisam do tabuleiro no jogo de xadrez. Mas o tabuleiro do jogo de xadrez não são as peças. Você é o contexto, você é o espaço onde a vida acontece. Você é o espaço onde emoções e pensamentos bons vão e vêm. E quando você percebe isso, você entende que essa guerra não precisa acabar para você continuar vivendo. Você pode simplesmente levar as peças com você e decidir quais são os comportamentos valorosos para você. Quais são os comportamentos que fazem a sua vida valer a pena ser vivida. E é justamente aí onde surge o terceiro ponto, que são as ações de compromisso, as ações que fazem a sua vida valer a pena ser vivida. E eu poderia tentar explicar, argumentar isso aqui com vocês, mas chegando aqui no final do vídeo, eu acho que vale mais uma metáfora. Então pensa que durante a sua vida você vai ter muitas oportunidades e experiências, né? Imagine aí a sua vida como um conjunto de oportunidades e experiências. Acho que não é difícil a gente pensar isso, né? Pelo menos eu vejo a vida dessa forma. Sejam boas ou ruins, nós temos, né, inúmeras experiências. Agora pense que para viver a sua vida, você precisa carregar algumas coisas com você. Ou melhor, você precisa carregar um molho de chaves com você. E nesse molho de chaves, você vai ter algumas chaves que vão abrir as portas para tristeza, lembranças ruins, ansiedade, pensamentos negativos. E aí, como tem muitas chaves, você pensa assim, cara, não quero levar isso aqui no bolso, né? Eu ficar caminhando aí por muito tempo com isso no bolso vai me incomodar, vai ficar pesando, vai fazer a minha calça cair, vou ter que ajustar o cinto. Você pode escolher isso, só que ao passo que você toma essa escolha, você não está deixando só as chaves que você faz um juízo de valor, que você atribui elas a experiências e situações negativas. Você está deixando também as chaves que você atribui a experiências positivas. Se cada uma dessas chaves abre uma porta de experiências, não levar o molho de chaves não significa só que você não vai experienciar aqueles pensamentos, emoções e situações que você julga serem ruins, julga serem negativas. Significa também que você vai deixar de acessar as portas que trazem experiências boas, que trazem emoções que você julga serem agradáveis. E aí talvez você seja uma pessoa um pouco mais crítica e pense, ok, mas por que eu não posso simplesmente tirar as chaves ruins? Porque a partir do momento que você irá se deparar com experiências, infelizmente, você, eu e nenhuma outra pessoa tem uma bola de cristal para prever o futuro e saber aquilo que é bom ou ruim. A única forma de a gente descobrir isso é experienciando. A única forma de descobrir isso é colocando as chaves no bolso, levando esse molho de chaves pesado e ir passando por cada situação e ver o que a vida tem a mostrar para nós. Então veja, pessoal, viver engajado é você olhar para os seus medos, colocar as chaves no bolso e dizer, vamos lá, nós vamos caminhar junto, eu vou levar vocês comigo no meu bolso, porque onde eu for, eu preciso de vocês para abrir as portas das experiências da minha vida. E uma outra coisa muito importante também é que essas ações de compromisso, elas não são uma linha reta. Em alguns momentos você pode sair um pouco dos seus valores. Você pode dar, sei lá, 10 passos para trás, mas não tem problema. O importante é que você se lembre deles, volte para sua rota, coloque de novo as chaves no bolso e continue a sua história. E qual que é o truque para fazer isso? Aí a gente volta lá para a terceira arma, que é o aumenting. Porque a partir do momento que você deixa o seu comportamento sob o controle dos seus valores, sob o controle de comportamentos que fazem a sua vida ter sentido, que fazem a sua vida valer a pena de ser vivida, você tem o comportamento para experienciar essa consequência positiva, apesar de algo aversivo estar dentro dessa experiência também. Resumindo, você enfrenta a ansiedade, você enfrenta a tristeza, você enfrenta outras questões, porque você tem muito claro a vida que vale a pena ser vivida, você tem muito claro quais são os seus objetivos e aquilo que é valoroso para você. Então, para resumir o vídeo, a gente passou por 3 caminhos, né, para conseguir cumprir essa jornada de dominar a mente humana. Um primeiro caminho que é mais aberto, que é o caminho onde a gente descola dos pensamentos, um caminho onde a gente está aberto a aceitar as experiências e as emoções. Um segundo caminho onde nós estamos centrados, onde nós somos o contexto onde as coisas acontecem,
onde a gente pode estar no momento presente, inclusive exercitar isso através de mindfulness, por exemplo. E um terceiro caminho, onde nós estamos engajados, onde nós agimos de acordo com os nossos valores e usamos aquela terceira arma ao nosso favor, a fim de potencializar, de aumentar a probabilidade de nós executarmos comportamentos que fazem nossa vida ter sentido. Então é isso, gente. Acho que a principal ideia que eu gostaria de passar para vocês, assim como eu faço em todos os vídeos, é: controle da sua mente está justamente na ausência de controle. Em ser o observador, a pessoa que está no aqui e agora, enquanto todos esses processos verbais, cognitivos, tudo isso acontece em você e não controla ou não é você. Se você conseguiu se conectar com algum desses caminhos, conta pra mim aqui nos comentários. Deixa também aí a sua opinião sobre quais são as suas peças brancas de xadrez, quais são as suas peças pretas e qual que é a chave mais pesada que talvez está te impedindo mais de viver a sua vida nesse momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vai ficar meio extenso, mas acho que eu consegui construir o raciocínio por aqui. Acho que vai valer muito a pena quem assistiu o vídeo até o final. Um abraço para todo mundo e até a próxima.